Flamengo coloca como prioridade compra do atacante Pedro, que vive o seu melhor momento na carreira. E eu tenho uma excelente notícia para o torcedor sobre essa situação. Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Isla retornam ao Mengão. Impasse na renovação do goleiro Diego Alves. E mais, o Domi fará mudanças para o jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Já cola aí esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos, espalha para os amigos, para a família. Aqui embaixo tem um botão vermelho, é muito importante a sua inscrição, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossas redes sociais, vem comigo, assiste até o final, porque tem muita informação do nosso Mengão. O Rodrigo Caio e o Everton Ribeiro se reapresentaram ao Flamengo. Eles chegaram hoje cedo ao Rio de Janeiro, depois de defenderem a seleção brasileira, a vitória ontem diante do Peru, 4-2. O Rodrigo Caio, ele atuou 78 minutos, com a lesão lá do Marquinhos. O Everton Ribeiro atuou por 21 minutos. E o Domi vai conversar com os jogadores para saber as condições físicas, o cansaço da viagem. Eles receberam folga no dia de hoje e serão reavaliados pela comissão técnica e também o departamento médico do Flamengo para saber se eles podem enfrentar o Red Bull Bragantino. Na minha opinião, é que os jogadores serão pelo menos relacionados e começam o jogo no banco de reservas. Já já nós vamos falar dessa partida, o Domi que vai utilizar mais a base, os jogadores desgastados fisicamente, e eu trago a informação de Isla. O Isla é diferente do Rodrigo Caio e do Everton Ribeiro, já que foi titular no empate do Chile contra a Colômbia ontem pelas eliminatórias da Copa Qatar 2022. O Isla atuou os 90 minutos e chega daqui a pouco ao Rio de Janeiro, ganha folga hoje também e será reavaliado. A situação do De Arrascaeta, ele chega na quinta-feira, está lesionado, iniciou o tratamento lá mesmo no Uruguai e o Mastanuri, chefe do departamento médico do clube, está aguardando o atleta para dar continuidade ao tratamento aqui no Rio de Janeiro. Ele será preparado para o confronto diante do Atlético Paranaense no dia 28 de outubro, final do mês, primeiro e decisivo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu ontem ouvi da boca de um dirigente que eles não vão escalar o Arrascaeta contra o Junior Barranquilla, porque a recuperação leva um período de tempo e o Flamengo já está classificado antecipadamente para as oitavas de final da Libertadores da América. Então não tem por que colocar o De Arrascaeta. E eu conversei muito ontem com esse dirigente e vou falar sobre a situação do Diego Alves, vou falar sobre a situação envolvendo o Pedro, mercado da bola, o time do Flamengo, o Domi. Você vai saber de tudo aqui no vídeo de hoje. E já que a gente falou do atacante, artilheiro, goleador, o Pedro já é o terceiro maior artilheiro do futebol brasileiro em 2020. O atacante já acumula aí a impressionante marca de 16 gols. Ele empatou com o Gabigol no Flamengo. O Gabigol tem 16 gols em 2020, o mesmo também do Pedro. E o Pedro só perde para o Thiago Galhardo, meia do Inter de Porto Alegre com 18 gols, e o Nenê do Fluminense, que tem 19 gols. Isso, gente, na temporada, tá? Não é no Campeonato Brasileiro. Desde que começou o ano, o Pedro é o terceiro maior artilheiro do Brasil e vive aí o seu melhor momento da carreira. Ontem, eu estive em um restaurante no Rio de Janeiro e esse dirigente estava lá. Não custa nada, a gente como bom jornalista, fazer a apuração. E perguntei, nessa janela de transferências, janela que abriu ontem, se o Flamengo iria fazer alguma contratação pontual em algum setor do campo. E ele me falou o seguinte: a prioridade é a compra do Pedro, a situação do Thiago Maia e a situação envolvendo o atacante Pedro Rocha, que está retornando de lesão. Mas eu foquei nessa questão do Pedro. E eu tenho uma excelente notícia para o torcedor rubro-negro. Para mim, foi uma surpresa. Eu não sabia. E através da apuração, eu trago a notícia para o torcedor rubro-negro. Quando o Flamengo fez o empréstimo de Pedro junto à Fiorentina em fevereiro, 12 milhões de euros
foram estipulados, sendo que dos 12, 2 era pelo empréstimo até o fim do ano, ou seja, até dezembro agora de 2020. O Flamengo tenta até esticar um pouco esse empréstimo por conta da paralisação do futebol e também da pandemia. Mas já sabe o que precisa fazer e quanto precisa gastar para comprar Pedro em definitivo. 10 milhões de euros, já que pagou 2 por empréstimo, 10 milhões de euros. Agora entra a melhor notícia para o torcedor rubro-negro. Essa compra pode ser muito facilitada, porque o euro foi congelado em fevereiro de 2020. Não é o euro de agora. E só para o torcedor ter uma noção, 4,60 era o euro de fevereiro de 2020. Ou seja, 46 milhões de reais o Flamengo precisa para comprar Pedro. Se fosse com o euro hoje, a 6,54, o Flamengo precisaria desembolsar 65 milhões de reais. Informação desse dirigente que cuida da pasta do futebol, contratação, saída, renovações. Então, para mim, é a melhor notícia do dia. Uma diferença de 19 milhões de reais se o Flamengo fosse comprar o Pedro com o euro atual, com o euro de hoje, 6,54. E o euro não para de subir, só que o euro está congelado. Mais uma vez, os profissionais que cuidam da pasta de futebol, contratação, dão aula, dão show no futebol do Flamengo. Eu só tenho a parabenizar a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel. Então, o torcedor já sabe, o Flamengo precisa de 46 milhões de reais para comprar Pedro, goleador, artilheiro, vivendo em lua de mel aí com as redes e também com a torcida do Flamengo. O técnico Domi promete fazer algumas alterações para ter o melhor Flamengo possível no jogo contra o Red Bull Bragantino. Amanhã, 20 horas, o lateral esquerdo Felipe Luiz recebeu o terceiro cartão amarelo, vai cumprir suspensão automática. Ao mesmo tempo, o Domi tem a volta do Diego, que cumpriu suspensão automática, ele tomou o terceiro amarelo contra o Vasco, e o Diego Alves fica à disposição. O jovem Ramon e o experiente René ficam também aí à disposição na lateral esquerda. Natan, que foi muito bem ontem na parte defensiva, deve ser titular no dia de amanhã. O Flamengo só tem hoje, né? Hoje o Flamengo se reapresentou, teve treino normal, não tem descanso. Vai ter aí um descanso entre o fim da tarde de hoje, à noite e amanhã. O dia será de descanso, porque temos mais um jogo importante contra o Red Bull Bragantino, é o Campeonato Brasileiro que não para. O Flamengo pode ser líder durante essa semana, né? Porque já enfrentou o Goiás ontem, venceu 2-1. Pode vencer o Red Bull Bragantino e ainda tem o confronto contra o Corinthians domingo lá em São Paulo. E por falar em Diego Alves, ontem estava jantando após o jogo do Flamengo e na minha frente, quem estava à mesa? Diego Alves, Eduardo Maluf, o seu representante, Bruno Spindel, diretor executivo, e Marcos Braz, vice de futebol. Eu deixei eles bem à vontade, não quis tirar foto, não quis gravar vídeo, fazer entrevista, só apurei como é que foi a conversa. Mais uma reunião para tratar da renovação de contrato do goleiro do Flamengo. E aí, depois que todo mundo foi embora, eu conversei com esse dirigente e perguntei: como é que ficou? Tudo sacramentado? Renovou? E o dirigente me respondeu: não. Faltam detalhes. E eu perguntei: o impasse está onde? No tempo de contrato ou no salário? E ele me respondeu: no salário. Ou seja, tempo de contrato já está definido. Diego Alves, caso renove com o Flamengo, aceite os termos, aceite os números, o salário que o Flamengo está oferecendo para ele, o contrato será de mais 2 temporadas. Ele, inclusive, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Mas vocês sabem como é que é o Flamengo, né? Muito gelo no sangue. Pode renovar? Pode. Pode não renovar? Aí fica tudo nas mãos do goleiro Diego Alves e também do seu empresário Eduardo Maluf. Mas as partes saíram muito otimistas.
É isso que eu posso trazer para o torcedor rubro-negro. Grande abraço a todos, saudações. A qualquer momento voltaremos com novas informações do nosso Mengão. Se você chegou até aqui, ó, cola esse dedo no like. Um abraço, fui!